Saravá para quem é de Saravá. Nessa orientação, vamos ensinar a cada um de vós como é capaz, como se pode identificar uma entidade espiritual, se ela é legítima ou não. Se essa entidade espiritual ela é de lei e de justiça divina ou é um impostor, ou é uma entidade espiritual trevosa. Isso muito vem questionado, muitas questões são levantadas a respeito dessa dúvida, dessa incerteza, desse temor por parte de todas as pessoas. Até mesmo pessoas que estão envolvidas com um certo nível de espiritualidade vão se deparar mais e mais vezes com essa dúvida, com esse questionamento. Quem dera pessoas que então não têm grandes envolvimentos com espiritualidade, com aquilo, por exemplo, que esteja ligado a Umbanda, entidades ligadas a Umbanda, por exemplo. Os guardiões, que são aqueles que têm mais contato para com as pessoas, como se pode, como vós poderão identificar, mesmo sendo leigos, mesmo não tendo experiência, mesmo não sendo médiums, mesmo não se envolvendo ritualisticamente com entidades espirituais. Porque o que eu vou dizer ao longo dessa orientação serve não só para identificar um guardião, um Exu, guardião de lei e de justiça divina, uma pombogira de lei e de justiça divina, um caboclo legítimo, verdadeiro, um preto velho, ou demais entidades ligadas a essa área da espiritualidade, mas também servirá para poder identificar outras vertentes conhecidas ou ouvidas por cada um de vós. A respeito não só daquilo que seja incorporação, que é a manifestação de espíritos, de entidades humanas, espíritos humanos, que chegaram a um nível na caminhada, não por ser melhor ou melhores do que cada um de vós, mas simplesmente porque deram menos murro em ponto de faca, como diz ali o nosso compadre Tranca-Ruas. Mas também ficaram menos tempo cometendo erros. Então essa é a única diferença. Certo? Por quê? Já que se sabe, já dissemos já várias vezes que os seres humanos não tem quem seja um ser humano primeiro ou um por último. Assim como existe também uma incongruência muito grande no que diz respeito a certas terminologias, como alma velha, alma antiga. Não existe alma velha e antiga. O bem da verdade é que todas as divinas essências, todas as divinas consciências, que são essa parte espiritual de cada um de vós, todas têm a mesma idade. O que vai diferenciar é o ponto do caminho que cada um de vós se encontram. Mas é fato em poder afirmar que a cada qual de vós chegará o vosso tempo. Muito bem. Depois de falarmos brevemente sobre esse aspecto, porque está diretamente envolvido também, vamos lá então para poder identificar. Como posso identificar? Direto ou indiretamente? Quando eu falo direto, é as pessoas que têm a possibilidade de poder frequentar determinados ambientes, onde principalmente há a manifestação de entidades espirituais de forma de incorporação, ou que esteja acontecendo uma canalização. Qual a diferença entre incorporação e canalização? Incorporação, a proximidade dessa entidade espiritual que irá se conectar, vai se acoplar ao duplo etérico desse médio,
aos seus respectivos chakras, que cada uma das entidades então irá se conectar com chakras correspondentes ou com todos eles, para poder então acontecer aquilo que é essa comunicação, como essa que vós estão agora recebendo. A canalização há um receber através de intuição, através de percepção, ou através de clareaudiência, ou através de visões, sobre aspectos a serem passados para demais pessoas. Muito bem. Então vamos lá. Vamos partir daquilo que é o mais falado, o mais conhecido. Entidades ligadas, por exemplo, à área de Umbanda. Como posso eu, no caso vosso, como pode cada um de vós identificar o que é verdadeiro daquilo que é falso? Já que sabemos que entidades espirituais trevosas que estão dentro de ambientes religiosos, se passando por entidades de lei, ou seja, se valendo do nome conhecido de determinadas entidades para poder conduzir cada um de vós ao abismo, à destruição, ladeira abaixo, desequilíbrios, destruições em todos os campos das vossas vidas. Mas são exímios imitadores. Então eles conseguem imitar os jeitos, os trejeitos, aquilo que seja a tonalidade de voz. Então, como uma pessoa que não seja um clarividente pode identificar aquilo que seja falso do verdadeiro? Vamos começar por aí. Para aqueles que então se dizem clarividentes, ou que tenham o dom da vidência, que é algo anterior à clarividência, então devem fazer muita atenção, principalmente vós, que são ou dizem ser clarividentes. Por quê? Porque tudo aquilo que os seus olhos físicos, carnais, ou aquilo tido como olhos espirituais, como o terceiro olho, como é comumente chamado, tudo às suas vistas pode lhe enganar. E provavelmente irá te fascinar. Essa é a palavra. Promoverá em cima de vós fascinação. Isso também, naquilo que se pode estar sendo ouvido, pode lhe enganar. Por quê? Porque qualquer entidade espiritual que já esteja em um bom tempo ligado em ambientes astrais vai aprendendo a como manipular essa matéria astral e daí pode se vestir, mudar essa roupagem de acordo com aquilo que eles pretendam. Eles podem aparecer, se manifestar para um clarividente como Jesus, como Maria, como Santo Antônio, como São Benedito, como Tranca-Ruas, como Tiriri, como Maria Padilha. Eles podem se manifestar como um anjo. Tudo isso em cima daquilo que eles recolhem de padrões mentais de cada um de vós. Não que eles possam ler diretamente aquilo que são as suas intenções ou seus pensamentos. Mas cada vez que vós pensa e vós tem um conceito formado dentro da sua tela mental de como seria o estereótipo, essa aparência, por exemplo, como Jesus ou como de Maria, a Virgem Santíssima, ou de qualquer santo ou de qualquer entidade. Então eles captam essas ondas mentais e daí eles podem simplesmente se plasmar segundo aquilo que são os seus conceitos. Não só de entidades, eles podem também se manifestar como parentes que se foram. E inclusive ter a mesma voz. Poderão falar muitas coisas ligadas ao seu passado,
que vós poderá pensar, não, é meu parente, porque falou a respeito de um sapato que eu muito gostava, lá quando ele estava encarnado. Mas veja, isso tudo eles podem conseguir em cima dessas ondas mentais que todo mundo pensa. Então, quando vós pensa em determinada entidade, em determinada força espiritual ou em determinado parente que partiu, vós terá lembranças a respeito desse parente ou de conceitos a respeito dessa entidade espiritual. Então, eles retêm essas informações e poderão ali dizer muitas coisas a respeito. Mas tudo isso para fins do quê? De enganação, de poder lhe impressionar através daquilo que seja a sua visão, a sua audição ou conceitos que vós tenha de certo ou errado a respeito daquilo que esteja se manifestando. Muito bem. Então, já que eles são exímios imitadores, até mesmo um clarividente, se ele não for de tremenda experiência, provavelmente será fascinado, será iludido por aquilo que está vendo, porque se deixará emocionar e impressionar por aquilo que está se manifestando. Certo? A pessoa será arrastada provavelmente devido a essa fascinação. Muito bem, então se alguém que desenvolve ou tem desenvolto aquilo que seja o dom da vidência ou clarividência, ou mesmo aquilo que seja a clareaudiência, que é a possibilidade de ouvir o que os espíritos estão falando, então significa que na condição como a maior parte de vós que estão me ouvindo, que vós não tem desperto esses dons psíquicos, são dons psíquicos, não são dons espirituais. Todas as pessoas têm condições de poder aflorar esse tipo de dons. Todas, sem exceção. Só uma questão de receber orientações precisas, verdadeiras, fundamentadas para que vós então desenvolva. Tem pessoas que já têm predisposição e isso vai se manifestando de forma automática. Muito bem. Então, quem dera as pessoas que não têm, como a maioria, a maior parte de vós, não tem todos esses dons despertos. Então, como que vós pode, perante alguma experiência que seja como essa, como eu estou falando para vós, como eu não posso me deixar enganar, iludir, manipular? Muito bem, vamos lá. Primeiro de tudo, a parte aquilo que seja o estereótipo, que é algo que não lhe deve prender jamais, vós deve fazer atenção principalmente nisso que está saindo da boca dessa suposta entidade. Qual é o tipo, qual é o nível de orientação, de sabedoria, de conhecimento, de fundamentação que está saindo da boca dessa suposta entidade espiritual? E não só o nível, mas para onde essas orientações estará conduzindo cada um de vós. Orientações de seres trevosos, mesmo aqueles mais habilidosos, vamos colocar de uma forma mais clara, daqueles seres trevosos mais inteligentes, mais astutos, eles iniciarão aquilo que é uma orientação, aquilo que é uma conversação para com alguém ou para com uma comunidade de uma forma bonita, de uma forma atrativa. Mas o contexto dessas orientações irão conduzir cada um de vós, ou estará conduzindo cada um de vós, para o quê? Para disputas, para discórdias, discussões, atritos, manipulações, mentiras, traições, destruições, fofocas, manipulações, vingança, dar o troco da mesma moeda. Vão incentivar vós
de uma maneira semelhante a essa que vou dizer aqui. Que alguém, então, tenha sido traído. Então, digamos que uma mulher ou um homem foi traído e tem tido, dentro desse relacionamento amoroso, optado por ser ali fiel, por ser leal a essa outra pessoa. E daí ele descobre que ele foi enganado. Então, aquebrantado e dentro daquilo que são as suas frustrações e tristezas, e muitas outras coisas mais, essa pessoa, de repente, procura aquilo que é uma orientação espiritual, se ela já não frequente. E daí, essa orientação vai sempre colocar, primeiramente, vós ouvindo aquilo que vós quer ouvir. Da maneira que eu vou mais ou menos dizer agora, como exemplo. Olhe, então, filho ou filha, veja, vós sempre esteve na sua casa, vós sempre cuidou dos filhos, vós sempre cuidou da casa, vós sempre foi leal, vós sempre foi amigo ou amiga. Vós sempre, então, abriu mão de boa parte da sua vida particular para dedicar a essa família, a essa pessoa. E essa pessoa, então, não soube aproveitar a oportunidade de ter-te a canto como companheiro ou companheira. Então, vós está no seu direito de poder fazê-lo provar do mesmo veneno, ou de fazer com que ele, então, ou ela, a partir de agora, não tenha mais essa predisposição de poder estar correndo atrás de rabos de saia ou de pernas de calça, né? Mulheres ou homens. Então, vai estar no seu direito de poder pedir justiça. Veja, não parece algo apropriado a se fazer? Mas não. Uma entidade de lei e de justiça divina, perante uma situação como estamos colocando aqui de exemplo, primeiro de tudo, a pessoa pode chegar e descarregar, dizer e desdizer o que ele ou ela quiser. Quando terminar, então, a primeira coisa, essa entidade de lei e de justiça divina dirá que precisa se fazer uma investigação. Porque cada pessoa vai contar o seu lado da história, para início de conversa. Então, a entidade não está ali para favorecer ciclano ou beltrano. Está ali para orientar, para fazer com que aquele filho, aquela filha que está ali em busca de socorro, de ajuda, de orientação, possa primeiramente entender o que está se passando, o porquê e aonde, quando tudo isso iniciou, que depois, após compreender os fatos, possa então tomar atitudes cabíveis. Então, a princípio, essa entidade de lei e de justiça vai investigar. Uma vez investigado, então essa pessoa retornará a falar com essa entidade. E essa entidade, então, vai dizer a ela, olha, veja, essa sua situação, então, deu início lá atrás, quando aconteceu antes do nascimento dos vossos filhos. É um exemplo que eu estou dando, obviamente. Então, devido a isso e aquilo, o acontecer da traição foi só a gota d'água que fez o copo transbordar. Não que isso seja uma desculpa para encobrir ou mascarar a opção não conveniente tomada pelo seu ou sua companheira. Não, não é para isso. É para vós entender que foram uma série de fatores que proporcionaram, que contribuíram para que certa situação acontecesse. Então, isso não se trata diretamente como culpa sua ou culpa dele, porque não se trata em achar um culpado, mas sim encontrar o veneno. Aquilo que fez com que então surgisse essa situação.
Então, nessa investigação pode caber aquilo que é uma investida de magia negra, de amarração, de separação, de destruição, de afastamento, de ódio, né? Tem várias coisas que podem estar acontecendo. Pode ser fruto de manipulações de pessoas externas, mesmo que as pessoas, ou cada um de vós deve estar pensando, não, mas quem tem caráter, tem caráter. Certo, mas cada um de vós que se julga, ou diz, ou afirma ser leal, fiel, vós só vai saber se vós é fiel verdadeiramente, de fato e de verdade, vai ser quando vós se deparar em um ambiente a sós com alguém que, como estereótipo, possa lhe atrair fisicamente. Essa pessoa lhe dar abertura, aí vós vão saber se vós são verdadeiramente leais, fiéis ou não. Do contrário, não adianta abrir a boca para falar. E esse aspecto sobre ser leal ou fiel, isso se estende para as demais coisas. Para quem afirma ser honesto mais do que qualquer coisa, afirma não fofocar, não mentir, alto lá. Primeiro vai ter que se deparar com situações reais, experienciais, na prática. Quando vós tiver aquilo de frente, então vós sim, ou vós constatará que realmente vós é honesto, ou fiel, ou leal, né? Ou verdadeiro, ou então se demonstrará o contrário. Mesmo que se demonstre ao contrário, não é com finalidade de vós poder se arrancar os cabelos da cabeça, ou se desesperar, ou começar a se vitimizar, ou se culpar. Não. Isso serve para que vós identifique e fale, bom, então eu pensei que eu era forte o suficiente. Se eu não sou forte o suficiente, quais são os fatores que farão com que eu pudesse cometer tal deslize? Isso vai fazer com que vós adquira maior capacidade de superação perante provações como essa que estamos dando exemplo. Então, uma entidade espiritual de lei de justiça divina irá esmiuçar a situação para que a pessoa saia do âmbito da raiva, muitas das vezes da vontade de vingança, da vontade de violência, da vontade de dar o troco, que ela está desequilibrada, por esse motivo mesmo vem em busca de ajuda, de socorro. Então ela não precisa de mais tormento na cabeça, de mais problemas do que aqueles que já se demonstraram ou vieram à tona. Essa pessoa precisa de paz, ela precisa de lucidez, ela precisa de ter uma visão apurada de toda a situação, porque não estamos falando mais de crianças, mas sim de seres adultos, que se dizem até muito experientes. Então essas pessoas precisam ter esse suporte, a princípio. Não para justificar o erro de um ou de outro, ou não para culpar um ou culpar outro. Repito, não se trata de achar um culpado. Se trata de achar o veneno, as causas que levaram a isso. Que muitos podem dizer, não, a causa é porque a pessoa é um vagabundo, a causa é porque a pessoa não tem caráter. Não, não aponte o dedo. Porque de santo não tem ninguém em cima da terra. Todos que estão em cima da terra cometem os seus deslizes, cometem os seus erros. E isso está dentro da normalidade. Mesmo que alguém possa ter cometido um deslize, um erro considerado grave perante a sociedade, não significa que aquilo resume aquele ser humano a nada. Certo? Claro que a pessoa quebrantada, ferida naquilo que é a confiança, né, e tudo mais, a pessoa pode ali se sentir ofendido, magoado. Tudo isso cabe até dentro da situação. Mas estamos falando naquilo que é uma entidade de lei, como ela vai tratar e lidar com essa situação
de procurar colocar razão na mente dessa pessoa e não mais tribulações, mais confusões, mais problemas. Porque sim, daí a pessoa fala, mas muito bem, então eu não vou me rebaixar ao mesmo nível e dar o troco. Mas o que eu faço então? Muito bem, então tome aquilo que sejam medidas cabíveis. Se vós viveu tanto tempo com aquela pessoa, vós tem seus direitos, então procure aquilo que é os seus direitos, fale com o advogado, peça aquilo que é seu de direito. Não adianta fazer escândalo, brigar, querer tirar a vida do outro, espancar, surrar, ofender. Por quê? Porque isso só vai agravar mais a situação. Esse tipo de satisfação não convém, porque vai trazer só mais sofrimento para quem está ofendido, está magoado. Já ao contrário, uma entidade que se está se passando por algum guardião de lei, uma entidade trevosa, não vai falar, não, vós tem direito. A situação é fazer um trabalho, vamos fazer um trabalho para dar uma surra nele. Para que ele também, seja traído, seja enganado, para que ele seja abandonado, para que ele perca o trabalho, porque se ele perder o trabalho, viu, filha ou filho? Então, se ele perder o trabalho, ele não tem dinheiro. Se ele não tiver dinheiro, não tem como ele custear estar com mulheres. Porque as mulheres por aí, que ele está acostumado a se envolver, a pessoa que não tiver, o homem que não tiver dinheiro, do que ele vai valer? Porque se não pode levar ela a um restaurante, a tomar um sorvete, a passear, então vamos fazer ele perder o trabalho, porque daí ele vai voltar com o rabo entre as pernas à sua procura, bater na sua porta, e daí vós vai ter o prazer de olhar para a pessoa e dizer, não, siga seu rumo, vós fez a sua escolha, agora se arranje. Isso vai ser uma orientação. Claro que estou sendo muito sutil, porque inclusive em termos de palavreado, porque entidades ali trevosas usam de palavreado completamente inadequado, palavrões, ofensas, insultos, de todas as maneiras, além de impor aquilo que seja uma espécie de algo ditador que te obriga, olha, vós tem que fazer isso. Não lhe dá o direito da escolha. Então temos esse tipo de situação que vós pode logo perceber. Então vós esteja ali. Se vós começar a ouvir situações ligadas à vingança, a incentivar vós a dar o troco, a descer no mesmo nível, a brigar, a discutir, a abandonar, às vezes, um lar para poder entrar em aventuras, porque tem que se aproveitar a vida. Tem um monte de situações que esses seres trevosos encaminham as pessoas para esse tipo de abismo. Vão fazer com que as pessoas se endividem. Porque nesses locais onde existe essa manifestação dessas entidades trevosas, eles precisam de muita ritualística, muitas velas, muitos elementos, muito sangue, muitos sacrifícios animais. Porque eles dependem daquilo. Eles querem aquilo, eles são viciados naquilo. Então, em vez de um trabalho que possa usar meia garrafa de cachaça para promover aquilo que é a manipulação de elementos, para fazer uma limpeza naquilo que seja o campo áurico de alguém, num passe em alguma coisa, num descarrego forte, não, ele vai pedir 7, 10, uma caixa de cachaça. Vai beber em demasia, porque são viciados. E se vós não trouxer a marca que eles pedirem, é porque são exigentes ainda. Eles não querem qualquer chapéu, eles não querem qualquer anel, eles não querem qualquer capa,
Eles não querem qualquer guia, eles querem aquilo que é mais custoso, aquilo que ostenta, certo? Uma verdadeira e legítima entidade espiritual, que seja um guardião Exu, ou aquilo que seja um guardião caboclo, ou preto velho, eles vão dizer certas situações que são necessárias. Mas as situações que eles irão dizer vai coincidir com a condição que vós se encontre. Eles não vão pedir para que vós então providencie um anel de ouro, porque é isso que eles precisam. Sendo que eles sabem que vós está tirando a vela de um santo para cobrir o outro, pagando uma conta, deixando o outro ainda sem pagar. Então quer dizer que isso não é uma entidade de lei, porque a entidade de lei, ela sabe exatamente a condição que vós se encontra. E sabendo a condição que vós se encontra, ela não vai espremer vós como uma cana no engenho para tirar até a última gota. Nesses locais, onde tem entidades manifestas trevosas, se passando por entidades de lei e de justiça divina, qualquer tipo de trabalho é sempre ali além de 1.000 cruzeiros. 1.000, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 50, 100.000 cruzeiros. Tem pessoas que empenham a própria moradia, a própria casa para fazer uma série de trabalhos. Tem pessoas que vendem o seu único meio de locomoção, seu automóvel, para poder fazer trabalhos, fazem empréstimos, ficam endividados para acabar com uma situação muito pior daquela de quando ele entrou. Para esse tipo de caminho, conduz uma entidade trevosa que se passa por uma entidade de lei. A entidade de lei não. Mesmo que o trabalho se torne mais longo daquilo que possa ou esteja em condição de ser feita, e que o filho ou filha concorde, aceite, não seja induzido ou manipulado ou obrigado a fazer por medo. Então, essa entidade de lei não utiliza desses artifícios, então vai entender e vai utilizar aquilo que é possível ser utilizado. Certo? Mas tudo isso também muito bem explicado, o porquê de cada uma daquelas coisas. Estará trabalhando sobre quais aspectos, estará orientando, estará principalmente acompanhando o andar da carruagem que esse filho então escolheu em poder se socorrer ou tomar como atitude. Então temos esse primeiro aspecto, saber o que está saindo. Então, se vós chega em um lugar onde tem alguém supostamente incorporado, de alguma entidade, não importa quem seja, faça atenção no linguajar. Um guia espiritual de lei, ele jamais será ofensivo, agressivo, arrogante, prepotente. Ele vai ser compreensivo, ele vai ser amoroso, mesmo um guardião Exu, que somos nós bastante diretos, nós estamos aqui para dizer o que as pessoas precisam ouvir, não o que as pessoas querem ouvir. Porque se fosse para virmos nós, guardiões da lei e da justiça divina, para vós ouvir o que vós quer ouvir, nós não precisávamos nos manifestar. Basta vós estar ouvindo o que o mundo está dizendo. Está dizendo tudo aquilo que vós estão acostumados e gostam de ouvir. Esperar o momento certo, surgir, né? Deixe para depois, ou então não deixe para depois o que vós possa fazer hoje. Então as pessoas também estão agindo com muito imediatismo. Não, a orientação dos guardiões é
para justamente colocar em choque a condição que faz com que cada um de vós esteja sofrendo ou passando ou estando limitado como vós se encontram. Em qualquer aspecto, que seja ligado à saúde, a relacionamento amoroso, a familiar, a social, a de trabalho. Ou ligado a qualquer tipo de caminho que possa conduzir, né, aos planos invisíveis ou espiritual, se vós preferirem dessa forma. Tudo vem orientado a respeito de qualquer situação. Uma entidade, um guia espiritual de lei e justiça divina, aquilo que vós questionar, ele saberá lhe orientar, em cima de fundamentos, em cima de verdades, não em cima de probabilidades de achismo ou de situações mais baixas vibratoriamente do que aquelas que vós estão envolvidos. Então temos esse aspecto. Primeiro ponto a se poder observar. Ah, mas o lugar que eu ia é tão bonito, é tão grande, é tão coberto de tanta coisa brilhosa, é tanta gente. Não. Vós não está ali para olhar o estereótipo. Nem tudo que brilha é ouro. Vós já não viram isso? Não estão cansados de ouvir desde pequeno? Para não deixar se enganar pela capa do livro, mas para que vós faça atenção no contexto que ali existe? Então faça atenção naquilo que está saindo da boca dessas supostas entidades. Esse é o primeiro ponto. Segundo, e tão importante quanto o primeiro, tudo que vós possa estar vendo ou ouvindo pode estar te enganando, pode estar te conduzindo para caminhos obscuros. Então vós tem que ter o seu nível de ceticismo. Não se deixe, é o Marabô que está falando, então o Marabô que está falando, então, né? Então tá tudo certo, eu abaixo a cabeça e sigo. Não, isso não deve ser assim. Vós deve questionar dentro de si mesmo e colocar em prática para vós, foi falado algo a respeito disso e disso. Então deixa eu colocar em prática, porque se estiver em correspondência com a verdade, isso terá resultados, e contra fatos não haverá argumentos. Certo? O objetivo das orientações é fazer com que vós, na prática, comprovem tudo aquilo. Outra situação, vamos para um terceiro ponto. Terceiro ponto é: só existe uma maneira 100% eficaz de vós poder discernir se o que está à sua frente, direto, vós em algum ambiente, ou indiretamente, como aqui eu estou falando para muitos, a respeito das energias. Porque quando vós está fazendo atenção, está prestando atenção sobre algum aspecto, isso lhe passa energia. Vós passa a se conectar com aquela força. E como sabemos que aquilo que é as energias não é limitado por espaço ou tempo, então existe essa conexão mental, principalmente. Então feche os olhos enquanto vai estiver ouvindo e sinta o que isso está lhe chegando, o que está trazendo, o que vós está sentindo. Se vós estiver sentindo medo, se vós estiver sentindo uma condição como se estivesse inferior, abaixo, humilhado, ali, submisso, subjulgado, com medo, com temor, então existe algo errado. Isso daí vós deve experienciar mais 2, 3, 5, 7 vezes para se certificar. Porque em meio a isso tem que
levar em consideração os conceitos que cada um sempre teve a respeito de algo que está tendo contato. Façam bastante atenção. Certo? Porque vamos dar um exemplo. Vamos dizer, né, uma pessoa do âmbito cristão evangélico, que ele esteve acostumado lá, às vezes desde pequeno. Então ele vai nos cultos de libertação de sexta-feira, que acontece nessas religiões, e viram incontáveis vezes, às vezes, o pastor levantando ou expulsando um tranca-ruas, uma Padilha, um Exu Caveira, que estava ali destruindo a vida daquele irmão. Então, de repente, essa pessoa, depois de anos, ela tem a oportunidade de ouvir um guardião. Ah, quem que é esse guardião? Ah, é o Exu Marabô, é o Exu Tranca-ruas. Ele tem um conceito na mente dele de quem é Tranca-ruas, porque ele estava acostumado. Tranca-ruas, então, um ser que fez o inferno na vida de muitos irmãos na igreja, porque eu lembro. Só que a pessoa, em cima desse conceito, ele não sabe ainda que existem entidades espirituais trevosas que se passam não só por entidades espirituais, mas também como parentes, como falamos lá no início dessa orientação. Então, por isso que tem que procurar mais e mais vezes se conectar, mas de uma forma para que vós sinta verdadeiramente o que aquilo está lhe trazendo. Essas orientações estão me condicionando, estão me colocando em qual caminho? De eu me tornar livre ou de eu me tornar mais escravo do que eu já era? De dogmas e doutrinas, por exemplo. Tudo isso vai lhe passar uma condição. Agora, se vós se sente acolhido, se vós se sente feliz, se vós se sente se reencontrando, vós sente que as suas energias estão melhores, vós, após ter contato com isso, se for à noite, vós deita e dorme muito bem, vós inclusive tem determinadas experiências, pode ter um sonho lúcido, e muitas outras situações. Vós percebe que isso que vós está tendo contato é mais como se fosse de um irmão para irmão do que algo que quer ser ou se impor melhor do que cada um de vós. Um guardião da lei jamais vai se impor perante nenhum de vós, porque nós não nos julgamos melhores do que cada um de vós. É como disse lá no início, a única diferença entre eu, Marabô, que sou um espírito humano também, que dá muito, não encarno mais, escapei à roda de Sansara, e também aquilo que são limitações impostas por religiões. Então eu trabalho no espiritual, não só em ambiente de espiritualidade, certo? Não me julgo melhor do que cada um de vós. Não estou a apontar o dedo para cada um de vós. Não estou aqui para fazer vós se sentirem culpados, pequenos, míseros. Não. É ao contrário. É para poder fazer despertar em vós aquilo que vós tem de melhor, aquilo que vós pode vir a conquistar, que não conquistou só até hoje devido às programações limitantes dentro do inconsciente de cada um de vós, que faz com que vós estejam em uma condição, muitas das vezes, de miserabilidade, não só daquilo que é a parte financeira, dinheiro, pataco, mas também uma condição de miserabilidade dentro de um relacionamento amoroso, dentro de uma família, num trabalho, situações de humilhações, todas essas coisas. Então, a maneira de vós poderem ter certeza é através da vibração que essa entidade ou suposta entidade vibra. Certo? Então, esse vibrar dessa entidade, ela lhe acolhe, ela lhe abraça. Ela não te tortura, ela não te sufoca.
Ela não drena as suas energias. Não. Vós, cada vez que vós tem contato com isso, com essa entidade, se for uma entidade de lei e de justiça divina, vós vão se sentir revigorados. Agora, o oposto das entidades de lei e de justiça divina, então vai ter lá um tranca-ruas, um marabô ou alguma outra entidade que só está sendo usado o nome, mas ali tem entidade espiritual trevosa, quiumbas poderosos, exímios imitadores, que estão lhe oprimindo, que estão conduzindo vós para a situação de mais discórdia, de mais rancor, de mágoa, de frustração, de sofrimento, das mais diversas qualidades. Façam atenção ao padrão vibratório. Se algo lhe aparece, vós tem a visão de alguma coisa, por mais esplendorosa que pareça, feche os seus olhos e procure sentir a energia, as vibrações. Porque aquilo que é um estereótipo, aquilo que é uma roupagem, uma manifestação com uma determinada aparência, isso é facilmente manipulável. Facilmente pode-se mudar essa roupagem. Agora, aquilo que é o padrão vibratório, não. Esse não tem como ser camuflado ou modificado. Aquilo que se vibra é o que é. Então é uma maneira que vós tem de poder se conectar para que vós sinta essa energia. Se tiver algo que vós não entende, procure não ter medo, procure entender, pesquise. Por isso que é importante o ceticismo, de pesquisar, procurar entender o porquê, o que foi falado, o que foi dito, que para vós não entendeu direito. Procure respostas. Como aqui nesse trabalho que fazemos. As pessoas procuram respostas, preencher lacunas, e estamos sempre que possível preenchendo essas lacunas. Porque não estamos aqui para esconder nada. Não estamos aqui para dizer para vós, olhe, não, vós tem que plantar a rosa porque tem que plantar, porque é assim. Não. Se vós tiver que plantar um pé de rosa, vamos dizer o porquê vós tem a possibilidade, porque está na sua livre escolha, de plantar ou não. Se vós quiser usufruir da oportunidade de plantar um pé de rosas, então será pelo motivo A, B, C, D, E. Vai ser explicado. Não caia nesse conto do vigário, nessa ilusão de chegar para alguém e perguntar, olhe, vós me disse para fazer algo. Por que eu devo fazer esse algo? Se a resposta que vós estiverem recebendo for, não, vós deve fazer porque é assim que tem que ser feito. Porque é assim que se faz. Porque é assim que eu fiz. Tomem cuidado. Não, isso não pode ser dito, porque isso é um mistério da Umbanda, isso é um mistério da Quimbanda, isso é um mistério de não sei das quantas. Não. O questionamento não só pode, mas como deve ser passado para vós, porque é o direito de cada um de vós receber respostas. Porque se trata da vida de cada um de vós, do caminho de cada um de vós. Se trata também de todos aqueles que vós têm apreço, que estão ao seu entorno. Então, se alguém não pode te dar uma resposta plausível, que faça com que vós entendam por que vós tem que tomar determinada atitude, se isso não vem explicada, porque a resposta que se dá, não, porque isso é um mistério. Não, para vós poder saber isso, vós tem que se tornar um médio de incorporação. Não, para vós saber isso, vós tem que... Não. Orientações ligadas
os planos invisíveis, existem diversos níveis de orientação. Então, para quem não tem grande conhecimento, para quem se considere leigo, para quem ou perceba que aquilo que sabia, na verdade, está sabendo pouco, mesmo assim, vós pode saber. Se alguém quer saber, o que tem dentro do seu assentamento então, seu Marabô, que é esse portal onde está presente toda hora e todo momento essa sua manifestação. Não tem problema nenhum, eu falo cada elemento que tem dentro do meu assentamento. Por que eu falo? Porque, primeiro, qual o problema de eu falar? Os elementos que tem lá dentro. Não tem nada que tem que ficar escondido. Mas tem sim, certos religiosos vão dizer. Porque se ficar sabendo, alguém vai lá, compra elementos iguais e pode fazer uma magia negra contra vós. Quem? Contra mim? Vão fazer magia negra? Mas é tudo isso que eu espero. Não só eu, como qualquer outro guardião Exu, de lei e de justiça divina, é tudo que eu espero. Mas que faça com toda a vontade. Porque é um trabalho a menos direcionar seres trevosos para que eu possa capturá-los e encaminhá-los para o lugar de merecimento de onde vieram. Por quê? Porque os segredos, as chaves daquilo que está no meu assentamento, somente eu sei. Não tem problema se alguém, um médio ou mesmo um desconhecido me perguntar o que tem dentro do seu assentamento. Eu vou falar qual o problema. Mas por que no seu assentamento tem uma chave? Eu vou dizer, não, porque isso é uma representação do trono da evolução, daquilo que é conhecido dentro da Umbanda como Orixá ou Baluaê, o Senhor das Passagens. Como o meu trabalho está ligado com a evolução humana, então por isso tem esse simbolismo da chave. Qual o problema de eu poder explicar isso? Que é uma base de fundamentação. Não tem nenhum mistério. Agora, por aí não se fala por isso. Primeiro, porque não tem o que se falar. Muitos não explicam as coisas para vós porque não sabem como explicar. Porque a partir do momento que eles explicarem algo, vai surgir na mente de cada um de vós outras perguntas, que obviamente serão mais profundas. E daí eles não saberão como lhe responder. Porque o que está acontecendo é uma mistificação. É um teatro, em poucas palavras. Não uma verdadeira manifestação ou incorporação. Certo? Então pode ser e deve ser orientado, pode ser dito sobre todos os aspectos. Eu quero saber dos orixás. Muito bem, vamos falar dos orixás. Porque o que tem para falar dos orixás é beirando ao inesgotável de informações, em diversos níveis. Vamos falar daquilo que é o ser humano. Muito bem, como o compadre Tranca-Ruas esboçou, orientou da vez passada. Vós acham que aquilo é o suprassumo, é o máximo de informações a respeito daquilo que é, o que significa, o que corresponde essa divina consciência, essa divina essência que vós se encontram como ser humano? Não, tem muito mais coisas a se dizer, muito mais pontos fundamentados que podem ser explicados. E daí as pessoas, não, porque está revelando mistérios. Não está revelando mistério coisa nenhuma. São informações que cada um de vós já devia ter posse dessas informações. Só que é sempre ocultada. Ocultada porque tem coisa errada. Quem não deve, não teme.
Não importa se é entidade, se é sacerdote de umbanda, não importa se é pastor, bispo, papa, não importa. Se é levantada uma questão, ele se tem verdade, se tem manifestação dos planos superiores, espirituais, então tem resposta. Sobre qualquer assunto, seu Marabu? Sim, sobre qualquer assunto. Se eu quiser falar sobre matemática, muito bem, vamos falar sobre matemática. Ah, mas vós é um Exu, vós sabe contar? Eu é que vou fazer daí depois uma questão. Como eu posso estar numa condição de guia espiritual para comunidades e humanidade se eu não tiver conhecimento dos números? Então quer dizer que uma entidade, ainda principalmente se for um Exu, ele não pode saber o horário que está sendo mostrado em um relógio. Que raio de entidade espiritual elevada é essa que não sabe nem sequer o que aquilo representa ou significa? Tudo isso vai fazer com que cada um de vós tenha essa possibilidade de poder ir sendo seletivos. Sejam seletivos, mas sem medo. Não tenha medo. Se vós está frequentando, já frequentou lugares que estão conduzindo vós para a escuridão, mais escuridão do que vós já estejam envolvidos, não esteja ali, não queira discutir com essas entidades trevosas, porque isso só vai trazer prejuízo para vós. Simplesmente não apareça mais. Corte qualquer tipo de contato. Ah, mas lá tinha o meu nome, tinha. Muito bem, se tem o seu nome, vamos ver. Fizeram alguma coisa para vós? Não. Ah, mas vão fazer. Por isso tem que se tomar cuidado. Digo a todos vós, façam atenção no que eu vou dizer agora. Eu vou ensinar para vós uma arma poderosa. Mais poderosa mesmo. Para vós que gosta de frequentar ambientes espirituais. Não importa qual ele seja. Se vós frequentar um ambiente espiritual e vós não tem certeza de nada, se vós ficou em dúvida, e se é pedido o seu nome, por exemplo, sabe o que vós faz? Muito bem. Então, vós tem que passar o nome para aquela pessoa? Muito bem. Então, vós mentalize isso e vós fale, eu invoco Deus, eu invoco o Divino Criador, o Todo-Poderoso, eu invoco a sua lei maior e a sua justiça divina e consagro, então, o meu nome, a minha imagem, esse meu estereótipo, essa minha foto, esse meu fio de cabelo, qualquer coisa que esteja ligada a vós. Consagro a lei maior e a justiça divina e todos os seus trabalhadores da lei, para que, para qualquer finalidade que não esteja em correspondência com a lei, com a justiça divina, então que não tenha efeito sobre essas minhas informações. E não diga nada para as pessoas que estão lhe pedindo nomes ou informações. Certo? Por quê? Porque se for utilizado o seu nome, retrato, fio de cabelo, peça de roupa, alguma coisa parecida, não vai ter efeito. Vai produzir um choque energético que essa pessoa que estiver manipulando alguma coisa contra vós de forma indevida, então essa pessoa vai sofrer as consequências. Então é uma ferramenta poderosa que estou ensinando a cada um de vós, que vós pode fazer isso para com as suas informações. Certo? Porque vós vão estar se preservando.
Ah, seu Marabô, e se eu já tiver o meu nome lá e daí eu não fiz isso, porque eu não sabia que podia fazer isso e que tinha esse poder? Muito bem. Vós sabe onde está? Ah, tá, o meu nome está lá no altar, o meu nome está lá na tronqueira, o meu nome está lá na firmeza, o meu nome está lá embaixo da vela de 7 dias. Muito bem, então vá até lá. Se vós tiver acesso até lá, vá até lá. Se não, aonde está? Então, o seu nome está em cima do altar, embaixo da vela de 7º dia do arcanjo Miguel. Muito bem, então visualize então aquele altar, o seu nome embaixo dessa representação desse arcanjo Miguel, e daí vós visualize e consagre o seu nome a Deus. Ah, mas isso vai funcionar? Vai funcionar. Ah, então através disso eu consigo quebrar magias? Não, aí é uma outra situação, porque está envolvido muitas outras coisas. Mas, ao menos para que suas informações não caibam dentro de magias, aí sim isso vai ter um efeito muito bom. Vós pode não conseguir quebrar magias, mas vós com essa atitude, com essa ferramenta poderosa, vós vão evitar muito a maioria das oportunidades que tenham das suas informações, retratos, fotos, pararem em trabalhos de magia negra. Certo? Então, aquilo que seja um guardião verdadeiro de lei e de justiça divina vai orientar vós a estarem mais protegidos, a estarem vibrando melhor, a poder manifestar aquilo que vós pode melhor, não daquilo que vós já tenha manifestando de desequilíbrio. Porque como uma pessoa que ele chega e ele está com um problema sério, financeiro, de dinheiro, como é que ele chega e daí uma suposta entidade vai pedir para que ele gaste aquilo que ele não tem? De uma condição de dificuldade, ele vai estar com a corda no pescoço. Então isso não cabe. Isso não cabe. Cabe, então, então tudo tem que ser de graça, seu Marabô? Não, não tem nada de graça em cima dessa terra. Até mesmo porque tudo tem um custo. Então, vós tem que ser conivente, vós tem que ser coerente, melhor dizendo, com isso, tem que saber. Ou vós vai lá na padaria e vós pega um pão sequer de graça. Não, não pega. Certo? Então, tudo vós tem que estar honrando. Ou quando vós vai tomar, beber, festar, vós vai de graça? Não, vós tem o seu gasto, não tem? Então, tudo tem gasto, elementos têm gastos. Agora, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer, tem que ser feito um trabalho para alguém, então isso tem que ser justo, de acordo com aquela pessoa que está precisando. Como uma pessoa que está passando uma dificuldade séria, financeira, vai poder fazer um trabalho de 1000 cruzeiro? Ele não vai conseguir. Mas a suposta entidade que está se passando por um guardião de lei e de justiça divina vai incentivar, olhe, né? Vós precisa se sacrificar. Vós não quer retorno, vós tem que se sacrificar. Faça atenção nessa palavra. Sacrificar. Então quer dizer que vós está, em partes, vamos dizer, lascado, com situações sérias a resolver, e vós tem que se sacrificar ainda? Não. Tome cuidado. Não só da suposta entidade que possa estar falando com vós, mas também do suposto pai de santo, do suposto pastor, do suposto padre, quem quer que seja representante de qualquer religião. Claro, o que eu estou falando é sobre os aspectos que cabem dentro do que eu estou dizendo. Porque não são todos os pastores, padres, pais de santo, monges ou qualquer coisa que seja a esse respeito,
que estão ali ligadas a essas mentiras, a essas falácias, a esses teatros, essas mistificações absurdas, no qual não cabe mais o ponto atual que a humanidade se encontra de poder ser enganado com situações tão baixas como essa que continuam a acontecer. E muitas pessoas se veem presos, reféns de locais ou de supostas entidades, porque tem medo. Porque essa entidade, quando chega, ela falta cuspir fogo. Tem entidades que chegam, né? Então elas vão estar no meio de uma fogueira, de um círculo de fogo. Então ela chega ali berrando, urrando, gritando, xingando, mandando, como parecendo um bicho brabo. E daí, essa entidade, quando vai falar com o ser ali encarnado, vai falar, olha, vós tem que fazer uma entrega lá na encruzilhada, vós tem que fazer uma oferenda lá, né, na calunga, lá no cemitério. E daí vós não tem como fazer isso. Ou vós tem medo de ir no cemitério. Imagine pedir para vós ir no cemitério à meia-noite, né? Para começar, boa parte disso é ilegal. Não se pode. Certo? Muito bem. E como vós acha que essa pessoa vai chegar para essa suposta entidade que chegou ali como um bicho brabo? Vós acha que essa pessoa vai falar, olha, eu acho que eu não vou fazer não. Eu vou deixar mais para frente. Não, não vai. Porque ele vai estar tomado pelo medo. Porque ele fala, se eu disser que não vou fazer, se para chegar para me atender, ele já chegou desse jeito, faltando derrubar as paredes, e com esses tons, com esse palavreado, se eu discordar dele, então minha vida de ruim vai passar para o caos. E daí as pessoas vão lá se endividar, emprestar, se sacrificar para poder fazer algo que só vai ainda afundar ele. E não só ele, mas todos que estão ao entorno dele. Entidade nenhuma de lei, nenhum guia espiritual verdadeiro vai chegar se retorcendo. Vai chegar urrando, gemendo. Ah, então quer dizer que o Exu Cobra Negra, então quando ele chega no terreiro, então o médium que o recebe, então vai estar deitado de bruços no chão e serpenteando, porque é o Cobra Negra que está chegando? Mas faça-me o favor, hein? Não cabe mais esse tipo de ignorância nos momentos atuais da humanidade, que estamos perto de um fim de grande ciclo. Está na hora de poder encerrar todo esse teatro, ou melhor dizendo, todo esse terror. Porque não é para o ser humano se sacrificar em nada. A palavra, o termo está errado. Não é sacrifício, mas sim realizar um sacro ofício. Vós fazendo atenção sobre esses aspectos, vós se tornarão pessoas seletivas, vós estarão à distância desses locais que eu poderia muito bem até deixar de usar esse termo mais educado e dizer antros. Certo? Mas se eu adotar esse termo antros, vai ter alguém que fala, ixi, o seu marabô, ele perdeu o compasso, ele está usando um palavreado meio chulo, meio baixo. É por quê? Porque determinadas condições é difícil de poder manter um contenho naquilo que é o palavreado mais adequado para se direcionar ou falar a respeito de determinados ambientes.
que tem como placa, como propaganda na frente desses supostos terreiros, tenda, seara, barracões, sei lá o que seja, né? Como de umbanda, de quimbanda, disso ou daquilo outro, mas ali devia estar escrito Antro de Magia Negra. Local de manifestação das trevas. Isso é o que deveria ter. Agora utilizam de não, tem terreiro espírita São Jorge. Casa de Umbanda dos Orixás. Terreiro do Tranca-Ruas. Terreiro da Padilha. Só que lá dentro, o que está acontecendo? Está acontecendo um verdadeiro desequilíbrio, para não utilizar de palavras não adequadas. Que vós não tem merecimento algum de poder ouvir determinados palavreados. Certo? Ah, mas vós, como uma entidade evoluída, vós sabe sobre essas palavras não adequadas? Porque tem sempre alguém que pergunta. E daí a resposta é sempre a mesma. Se eu estou aqui para poder orientar a humanidade, ou seja, estar em meio a quem está manifestando dualidade, todo tipo de desequilíbrios, como não posso eu saber daquilo que aqui se passa? É uma questão de lógica, é uma questão de coerência, de um mínimo de raciocínio. Ou vós acham que nós, entidades, então nós estamos aonde? Vós acham que não vemos a toda hora e a todo momento, vós com esses aparelhos, esses telefones da mão, mexendo sobre todo tipo de coisa, ligando, falando, escrevendo. Então quer dizer que aquilo que nós estamos vendo, então não pode se aprender, não pode se saber. Vós que tem esse tipo de pensamento, tem que rever os seus conceitos, enquanto ainda é tempo. Porque quando chegar o final desse grande ciclo, quando houver a separação do joio do trigo, aí vai ser tarde demais. Acredito que isso seja o suficiente como início. Mas tem bastante coisas a poder pensar, meditar, comparar experiências vividas com aquilo que é os resultados e aquilo que vós vem vivendo, aquilo que vós vem sentindo, aquilo que vós ou tenha voltado a ter um norte, a ter uma direção. Mas espero que agora para todos uma direção com um norte definido, dando passos em cima da rocha, não em cima da areia, caminhando pela verdade, não pelo achismo, pelo quem sabe, pelo talvez ou por opiniões. Encerro, por enquanto, sobre esse assunto, essa orientação. Então, saravá para quem é de Saravá.